Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente aqui no canal, e lendo os comentários eu vi muitas indicações boas de histórias e de batalhas, e eu estou aqui organizando as coisas direitinho para poder fazê-las. O conteúdo de hoje eu fiz em duas partes para não ficar cansativo e espero que gostem. Bom, nós estamos em outubro e este mês não poderia ficar em branco, tendo em vista que é neste mês que algumas culturas comumente celebram o Halloween. O gostosuras e travessuras, seres e monstros ganham espaço. E nisso me veio uma ideia, porque quando falamos em travessuras e monstros, quem são os primeiros que vêm à mente? Se você chutou Loki e seus filhos, acertou. Em termos de fazer pegadinhas sem noção, é com ele mesmo. Foi ele, Loki, quem raspou os lindos cabelos dourados da esposa de Thor, a Sif, enquanto ela dormia. E quando Thor soube, o ameaçou de quebrar todos os seus ossos se não fizesse algo para recuperar. Houve também um dia que o gigante do oceano, Aegir, planejou um grande banquete, e os dois servos de Aegir deram boas-vindas e fizeram muitos elogios a todos os convidados que iam chegando. E isso irritou profundamente Loki. Sabe-se lá por que isso deixou ele tão irritado? Mas então ele decidiu matar um dos dois servos. Os deuses ficaram com muita raiva de Loki e queria que ele fosse embora da festa. E de fato ele foi. Loki acabou voltando e jurou a Odin que ele se comportaria. Os deuses hesitaram no começo, mas com o pé atrás permitiram que ele participasse da festa. A verdade é que Loki não mudou seu comportamento. Ele não ficou grato e até mesmo insultou todos na festa, chamando-os de covarde, e as mulheres ele chamou todas de prostitutas, e cada homem ele insultou, chamando-os de pouco viril. E isso, no português bem claro, significa... bem, confira aí na ilustração. Ele até mesmo ousou insultar Odin. O trapaceiro finalmente se calou quando Thor apareceu e ameaçou transformar o seu crânio em pó. E também, uma das brincadeiras mais cruéis, se é que se pode chamar isso de brincadeira, é que ele foi responsável pela morte de Baldur, o filho de Odin, que todos amavam, até mesmo os gigantes. Loki, quando soube que somente o visco poderia matá-lo, cunhou uma flecha feita de visco e levou até onde os deuses estavam brincando de atirar as coisas em Baldur. Eles riam porque nada podia machucá-lo. Hodur, o deus cego, foi chamado de canto por Loki, que o incentivou a participar da brincadeira colocando um arco e a flecha feita de visco em suas mãos. Então, conduziu os braços de Hodur, fazendo com que ele mirasse em Baldur, e depois disparando assim a flecha que o perfurou e o matou instantaneamente, deixando todos chocados com o que viam. Isso acabou acendendo a ira dos deuses, pois Baldur era o mais amado dos 9 mundos, e também a sua morte foi o primeiro sinal do Ragnarok. Depois disso, Loki foi punido severamente. Bom, com estes exemplos podemos ver o gênio maluco que Loki possui, e como suas brincadeiras são de extremo mau gosto, e dificilmente alguém sai ileso das peças que ele prega. Mas, e se no auge de sua loucura, em pleno Halloween, ele resolvesse aparecer no Monte Olimpo e gritasse a todos: gostosuras ou travessuras? Ou melhor, no caso dele seria travessuras ou travessuras, e com aquele olhar sinistro, soltasse seus filhos, Fenrir, Jormungandr e Hela, para colocarem o terror no Monte Olimpo. Os filhos de Loki contra os deuses olímpicos. Dentre os filhos de Loki, Fenrir é aquele que será responsável por matar Odin. Mas como pode ele sozinho derrotar o mais sábio de todos os deuses e criaturas nórdicas? De fato, Odin é extremamente sábio, e ainda por cima tem vantagem sobre qualquer um, pois domina o poder das runas. Então, ao que tudo indica, durante a batalha do Ragnarok, nos campos de Vigrid, ele e seu exército de Einherjar, lutando contra os gigantes, com o céu em chamas, os tremores de terra devido aos passos dos gigantes, como o do enorme Surtur, olhando para o céu, percebeu que a escuridão da noite estava chegando rapidamente e as estrelas do céu estavam caindo em sua direção. Mas quando se deu conta, percebeu do que se tratava. Era a enorme boca de Fenrir se fechando sobre ele, e as estrelas caindo sobre sua cabeça eram seus dentes afiados que iriam finalmente fazer com que seu destino se cumprisse. Tarde demais para fazer algo. Fenrir não é apenas um lobo grande, é um lobo assustadoramente gigante. Fenrir é descrito, após se libertar,
com um voraz apetite de vingança e com a parte inferior de sua boca tocando o chão, enquanto a parte superior tocava o céu, e corria, devorando tudo que via pela frente. Jomungandr, a serpente do mundo, não diferente, é também extremamente gigantesca e descrita como tão imensa que chega a dar a volta no mundo e tocar a própria cauda. Ela, no Ragnarok, será responsável por matar Thor. Certamente que a serpente morrerá em suas mãos também, mas isso jamais aconteceria se Thor não tivesse o seu martelo, pois o seu martelo é descrito como uma arma de um golpe só, de tão poderoso que era. No Ragnarok, Jomungandr lançará tanto veneno em Thor, que depois que ela morrer com a martelada, Thor dará 9 passos e morrerá devido a quantidades enormes de veneno em seu corpo. Hela, por sua vez, não participará do Ragnarok, não diretamente, porém, ela disponibilizou todos os mortos a serviço de Loki para a batalha, fazendo com que um grande número de mortos batalhassem incansavelmente. Agora, podemos fazer uma comparação. Tifão, que botou tanto terror no Monte Olimpo, que fez todos os deuses baterem retirada e com medo, menos Atena, foi derrotado por Zeus, que ergueu uma enorme montanha e jogou em cima dele. E isso é verdade, porém não toda a verdade. Quando vemos com detalhes, Zeus perdeu a primeira batalha que teve com Tifão, e Tifão arrancou os seus tendões, em outras versões diz músculos, mas enfim, só não morreu porque é imortal, e teve também o seu raio mestre retirado. Zeus jamais teria conseguido se não fosse por pessoas leais ao seu redor, como por exemplo, Hermes bolando um plano, Egipan com sua música, que o ajudaram a recuperar seus tendões e suas armas, e as parcas do destino também o ajudaram, envenenando Tifão e fazendo as suas forças diminuírem, e aí sim, Zeus, no segundo combate, conseguiu derrotar Tifão. Como eu falei, caso contrário, ele jamais teria conseguido. Jomungandr no Olimpo pode ser equivalente a Tifão, em se tratando de levar terror e destruição. Como eu disse, a serpente morre com a martelada de Thor, mas esse martelo mágico é de causar inveja a qualquer um, pois ele mata com um único golpe. Além do que, ninguém no Monte Olimpo tem algo parecido. Tifão é descrito como de tal tamanho que ele passou todas as montanhas, e sua cabeça frequentemente encosta nas estrelas. Agora, se pensarmos sobre os gregos antigos e suas ideias de onde as estrelas estão, era algo muito mais próximo do que imaginamos. Não é como nós, que sabemos que elas estão a milhões de anos-luz, mesmo porque se ele tivesse o tamanho suficiente para encostar numa estrela da forma como entendemos, ele nem caberia no planeta. Em seguida, temos Jomungandr, que é conhecida como a Serpente do Mundo, e como havia dito, ela é tão grande que dá a volta ao mundo e consegue encontrar a sua própria cauda. Na cosmologia nórdica, apesar de ser bem diferente da que temos hoje, e menor porque só envolvia as terras que eles haviam navegado e desbravado, ainda assim é um tamanho gigante para um ser vivo. Como vemos no mapa, esse era o mundo conhecido dos vikings. E um ser que pudesse dar a volta suficiente para encontrar a própria cauda, realmente era enorme. E imagine a quantidade de veneno que um monstro desse guardava e o poder de destruição que ele tinha. Embora um deus olímpico não pudesse morrer, ele poderia ser incapacitado como Zeus, em sua luta contra Tifão, e preso eternamente como Prometeu foi, que se não fosse Heracles, mais conhecido como Hércules, libertando ele, ele estaria lá eternamente. Então, e se Loki, depois de invadir o Monte Olimpo com seus filhos, estivesse com a Gleipnir, aquelas cordas que amarraram Fenrir, que são inclusive as cordas mágicas feitas pelos anões e que conseguem amarrar qualquer coisa e nada do que foi amarrado por elas pode se soltar. A situação iria piorar ainda mais, porque num momento oportuno poderia amarrar um por um dos deuses do Olimpo. Mas será que ele realmente conseguiria? Não seria muita pretensão? Veremos. Pessoal, espero que tenham gostado até aqui. Esta foi a primeira parte. Comentem o que estão achando e se realmente os deuses olímpicos iriam passar um grande aperto ao se depararem com um gigantesco lobo, a enorme serpente e um exército de mortos que não podem ser destruídos porque já estão mortos. E até a segunda parte, pessoal, e tchau, tchau!